Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Pessoal do terceiro ano, hoje a gente vai ter uma aula de biologia e a gente vai falar sobre o reino Plantae, ou seja, o reino das plantas. A gente vai ter uma noção de como que as plantas estão divididas nesse grande reino, quais são as principais características de cada um dos grupos de vegetais que nós temos. Primeira coisa, a gente vai falar sobre quais são os organismos pertencentes ao reino das plantas, que é o reino Plantae ou Metáfita, também pode-se encontrar essa nomenclatura. São todos pluricelulares, ou seja, formado por mais de uma célula. São células eucariontes que formam os seres desse grupo e todos realizam a fotossíntese e dessa maneira eles são autotróficos. Então, eles têm uma nutrição autótrofa. Eles não dependem de outro organismo, eles produzem o próprio alimento. Quando eu cito que são seres pluricelulares, o plâncton, o fitoplâncton lá, que são unicelulares, que fazem também a fotossíntese, não vão entrar no reino das plantas, porque eles são unicelulares. Aqui a gente vai estar falando de plantas, todas elas são pluricelulares. Quais são algumas características das células dos organismos que estão presentes no reino das plantas? Primeira característica, todos apresentam parede celular. A parede celular é uma estrutura além da membrana plasmática que vai dar sustentação e vai proteger as células dos organismos pertencentes a esse grupo. A parede celular dos animais, dos seres aí no reino das plantas, ela é formada por celulose, que tem essa fórmula aqui. A celulose, ela é utilizada por nós, seres humanos, para a produção de papel, por exemplo. Por isso se pega eucalipto, árvores, e da casca dessas árvores se extrai a celulose e depois essa celulose é transformada em papel. Além disso, todos esses seres do reino das plantas, eles têm cloroplastos, que é uma organela responsável por realizar a fotossíntese. E ela tem os pigmentos, e esses pigmentos que fazem com que ela absorva a energia solar para realizar a fotossíntese. Então, o cloroplasto ele é rico em clorofila A, clorofila B, cara, carotenos e xantofilas. E eles apresentam também, essas células, vacúolo. O vacúolo é uma organela que vai acumular água, porque num período lá de seca, cada célula do organismo do reino das plantas vai ter esse acúmulo de água lá no seu interior para sobreviver um pouco mais, uma vez que são organismos que não se movem, né? Não podem sair à procura de água, eles têm que ficar no mesmo lugar. Aqui são os 4 grandes grupos de plantas que nós temos: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nessa aula, a gente vai falar sobre briófitas e pteridófitas. As outras duas vai ficar para a próxima. Conceitos importantes. A gente fala de órgãos vegetais. Os órgãos, como nós temos, eles também acontecem no reino das plantas. São estruturas que realizam uma função específica. Os principais órgãos vegetais são raiz, caule, folha e flor. Então, quando eu citar algum desses nomes, a gente está tratando de um órgão daquele indivíduo lá do reino das plantas. Quando a gente fala em plantas vasculares, são plantas que apresentam vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. O xilema é a seiva bruta, são sais minerais e água. Então a raiz absorve os sais minerais e a água e manda esses sais minerais e água para todo o resto da planta através de vasos específicos dentro daquela plantinha. Então o sentido aqui do xilema, da seiva bruta, é da raiz para a folha. A raiz que absorve sais minerais e água. O floema é a seiva elaborada, são os compostos orgânicos, principalmente a glicose, que foi produzida lá no processo de fotossíntese. Quem que faz a fotossíntese? A folha. Então a folha produz a glicose e vai mandar para as outras partes da planta. Então tem um sistema de vasos condutores como se fosse um sistema circulatório da planta, que vai mandar das folhas para a raiz. Uma vez entendendo esses conceitos importantes, vamos começar a falar um pouco sobre os grupos lá dos seres pertencentes ao reino das plantas. A
Classificação, como eu já havia dito, existem 4 grandes grupos. As briófitas, que são os musgos, pteridófitas, que são as samambaias, que é mais conhecido da gente, gimnospermas, os pinheiros, e as angiospermas são a maioria das plantas que nós conhecemos. Todas as plantas que tiver flor e fruto pertencem ao grupo das angiospermas. As angiospermas são as mais abundantes no nosso planeta. Vamos começar a falar primeiro lá das briófitas. Assim como os outros grupos de seres vivos, as primeiras seres fotossintetizantes vieram da água. E esses primeiros grupos de plantas aqui, eles ainda são dependentes muito da água. As briófitas são musgos e hepáticas. Elas são avasculares. Elas não apresentam vasos para transportar a seiva. Ou seja, ela não tem um sistema de circulação. Ela não consegue pegar, absorver o nutriente lá, o sal mineral e a água do solo e mandar para as outras partes dela rapidamente. O transporte seja da glicose ou seja da água e dos sais minerais, ele acontece por difusão. O que seria difusão? Vai passando de célula para célula. Ou seja, uma célula que tá, daquela plantinha que está próxima do solo, quando ela tem água ali, ela absorve a água, aí ela se enche de água, vai passar para a próxima célula que está acima. E assim por diante. O mesmo modo, aquela folhinha lá, tipo de folha que ela tem que produz a glicose, vai passar para outra de célula em célula. Então é um transporte muito lento. Ela não possui órgãos verdadeiros. Ela tem o que nós chamamos de filoide, cauloide e rizoide. Filoide é como se fosse uma folha, o cauloide como se fosse um caulo e a rizoide como se fosse uma raiz. Mas não são tecidos verdadeiros. Elas têm o tamanho reduzido, são muito pequenas. Por quê? Uma vez que ela não consegue fazer esse transporte, o transporte é muito lento, ela não tem como ter um tamanho maior. O habitat dessas plantas sempre é terrestre, em regiões úmidas e sombreadas, e dependem de água para a reprodução. Mais adiante a gente vai entender por que elas vão depender da água para realizar a sua reprodução. Aqui eu tenho um desenho didático de como que são os briófitas. Então, geralmente o que a gente enxerga é essa parte aqui de baixo aqui, ó. Essa parte aqui de cima é a parte quando ela está tendo a reprodução. Então ela sempre vai ter uma rizoide, o cauloide e as filoides. Já essa parte aqui de cima aqui é só no momento da reprodução, que mais adiante a gente vai falar um pouco mais. E aqui está um desenho, uma fotinho desse musgo aqui, que é uma briófita. O segundo grupo de plantas que aparece no planeta Terra são as pteridófitas, que são as samambaias. Esse grupo de plantas já consegue ter a circulação de nutrientes. Elas são plantas vasculares. Aqui surgiu um método mais eficaz de transportar os sais minerais e de transportar os compostos orgânicos, como a glicose. Ela tem já floema e xilema. Uma vez que o transporte foi otimizado, essas plantas puderam ficar maior. Existem plantas de médio a grande porte. Na época dos dinossauros, as pteridófitas eram que dominavam o mundo. Então a gente tinha muitos tipos de samambaia de grande porte. Possuem órgãos verdadeiros, então ela tem raiz, tem caule e tem folha. Então a samambaia lá da sua casa tem uma parte dela que é raiz, uma parte que é caule, por mais que a gente não consiga enxergar esse caule com tanta naturalidade, e ela tem as folhas. O habitat é terrestre, úmido e sombreado também, e continua tendo a dependência de água para a reprodução. Aqui tem um exemplo de pteridófitas, um exemplo didático, uma samambaia numa casa, e aqui é uma avenca, é parecida com a samambaia, só que a folhinha dela é um pouquinho diferente, mas ambas são pteridófitas. Pessoal, após assistir esse vídeo, eu queria que vocês voltassem lá ao Google Sala de Aula e realizassem a atividade que foi proposta. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.